ao vivo em todos os canais da revista Isto É, nesta tarde com o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato. Estamos transmitindo esta live por todos os canais da revista, como eu já falei, no Instagram, no Twitter, no Facebook e também, claro, no YouTube. Aos 49 anos, Fernando Pigato está no comando do Conselho Nacional de Saúde desde 2018, quando ele foi indicado pela Confederação Nacional das Associações de Moradores, que é conhecida como CONAM, que é o órgão o qual ele representa. O Conselho Nacional de Saúde é um órgão ligado diretamente ao Ministério da Saúde. Ele é deliberativo e é formado por 32 conselheiros titulares, tá? E sendo ao todo, contando com os suplentes, são 48 integrantes. Este conselho, ele deveria, em tese, ser consultado, ser comunicado de decisões que envolvem o Ministério da Saúde, mas sabemos que nem sempre isso acontece e que nesses últimos tempos isso tem se tornado uma situação bastante rara. Então, por esse e outros motivos, vamos então começar a nossa conversa com Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde. Seja muito bem-vindo, Fernando Pigato. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar na live da Isto É dessa tarde. Boa tarde, Ara. Boa tarde a todos e todas as pessoas que estão nos acompanhando. Queria agradecer muito a oportunidade, em nome do Conselho Nacional de Saúde, poder estar aqui trocando ideias nessa tarde. Infelizmente, num momento muito triste, né, do nosso país, do mundo inteiro, uma pandemia que tem nos afligido, mas a gente do controle social brasileiro, não só do Conselho Nacional de Saúde, mas os conselhos estaduais, conselhos municipais, conselhos locais de saúde, que estão nas comunidades, temos atuado bastante, né, no sentido de enfrentar essa pandemia, em que pese algumas questões que tu colocou aí, né, de, às vezes, termos dificuldade, né, do entendimento, vamos dizer assim, de quem está na gestão do papel deliberativo que nós temos enquanto conselhos. E também para fazer aqui uma retificação, né, nós somos 48 titulares do Conselho Nacional de Saúde, são 50% representação do segmento de usuários e usuárias, depois temos 25% do segmento de profissionais em saúde, né, que são trabalhadores e trabalhadoras de saúde, e os demais 25% da gestão e prestadores de serviço. Então, objetivamente, acho que tu colocou os integrantes da sociedade civil. Sociedade civil, obviamente, é uma parte, né, do todo aí do Conselho, mas, inclusive, o próprio Ministério da Saúde, né, é integrante também do Conselho Nacional de Saúde, né? Tem 6 titularidades. O governo federal, dos 48, tem 6 titularidades e 6 primeiras e segundas suplências, o governo federal dentro do Conselho. Ou seja, mesmo que às vezes ele não se sinta muito parte, mas ele também é parte, porque é assim que a legislação prevê em todas as esferas. Agradecer mais uma vez a oportunidade, fico à disposição aí para falar, né? E acho que essa parte, principalmente do ser ouvido, né? O controle social ser ouvido, a gente com certeza, se tivéssemos sido ouvidos desde o início, né, da epidemia, muito antes da epidemia chegar ao Brasil, nós estávamos já nos preparando para quando ela chegaria. Agora há pouco, as lembranças do Facebook estavam nos trazendo o mês de janeiro, que a gente estava em Brasília, reunimos com a representante da OPAS no Brasil, a doutora Socorro Gross, dialogamos com a Fiocruz, dialogamos, inclusive, com o Ministério da Saúde, na época, o secretário de Vigilância em Saúde, né, para nos prepararmos para a epidemia que chegaria, e no início de fevereiro fizemos a nossa reunião ordinária mensal, que foi a última presencial que a gente fez, justamente tratando de como se preparar para enfrentar a epidemia. Depois de lá para cá, tivemos mudanças de ministério, algumas coisas que foram combinadas lá atrás, infelizmente acabaram não acontecendo. Isso é muito triste, porque a gente perdeu milhares de vidas por conta do descaso, né? Inclusive com o que o controle social apontava lá antes ainda de começar a epidemia no nosso país.
Ou seja, Pigato, você falou em janeiro, a última reunião presencial de vocês, no qual vocês já tinham traçado o cenário que o Brasil iria enfrentar durante esse ano de 2020, pelo menos o começo desse cenário nebuloso que todo mundo enfrentou e que ainda continuamos enfrentando. De qualquer forma, vocês sempre enfrentaram essa dificuldade de serem, de fato, ouvidos pelo Ministério da Saúde, principalmente pela atual gestão. Que prejuízos você visualiza como principais durante esse ano de 2020 que a população brasileira teve pelo fato de o Conselho Nacional de Saúde não ter o seu papel, não conseguir desenvolver de fato o seu papel, porque o Ministério da Saúde não os procura, não os aceita as suas reivindicações? Inicialmente, é importante dizer que, independente da postura do Ministério da Saúde, de quem ocupa a pasta de ministro, né, a gente sempre buscou fazer com que as nossas deliberações fossem cumpridas pelas relações que a gente estabelece para além do Ministério da Saúde. Então, a gente tem uma força na sociedade que faz com que muitas coisas que a gente decida sejam implementadas. Por exemplo, a campanha que a gente fez Mais SUS, Menos Coronavírus. O SUS combate o coronavírus. Lá desde o início da epidemia, quando chegou no Brasil, né, pelos cuidados que as pessoas precisavam manter, né, a questão do distanciamento social, inclusive a defesa que a gente fez, que em algumas situações era importante, inclusive, fazer o lockdown, né, a questão, né, do cuidado com as mãos e, inclusive, a atenção com as pessoas em maior vulnerabilidade social, a questão da reivindicação pelo auxílio emergencial garantido para a população brasileira, que o governo não queria dar. Ou seja, nós tivemos várias iniciativas nossas que foram, né, realizadas independente da vontade do Ministério da Saúde. Com certeza, né, muitas delas, se fossem ouvidas, nós teríamos um avanço maior ainda, né, no combate à pandemia. Por exemplo, nós o sofrimento, não é, o sofrimento das pessoas, né? Ter resolvido isso de uma forma mais imediata, sem depender, talvez passar já e negociar com o Congresso, que era uma coisa que vocês iriam fazer, claro, mas poderia ser mais rápida a solução dos problemas, não é? Eu só quero fazer um parêntese, Pigato, que as pessoas devem estar ouvindo aí um latido, não é? São as questões que acontecem no nosso home office e estamos em casa, como vocês podem ver, e nós estamos aí tendo a participação, não é, de um personagem que faz parte da família de Fernando Pigato também. Mas 3 personagens, inclusive. Vai seguir, então, a nossa entrevista aí, Pigato, por favor. Então, no pátio aqui, agora está passando a coleta de lixo aqui na esquina, né? Então, elas não gostam de movimento. Então, elas têm que fazer aqui a participação delas. Todas as lives, mais ou menos, acontece isso, reuniões, elas sempre participam de uma forma ou de outra. Então, faz parte, como tu disse, da vida aí, né, do trabalho a partir de casa, né? Mas eu queria dizer, acho que é importante, né, Yara, a gente complementar, dizendo que nós, por exemplo, quando apresentamos, junto com a Frente pela Vida, um plano nacional de enfrentamento à pandemia da Covid-19, né, e o Ministério da Saúde até hoje não nos respondeu, mas, ao mesmo tempo, nós articulamos com o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, com o CONASEMES, que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, com o Congresso Nacional, com a Comissão Externa Covid da Câmara, com a Comissão Mista do Congresso Nacional, junto a órgãos de controle social também, controle mais de fiscalização, enfim, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública da União, junto ao Supremo Tribunal Federal, muitas ações, e com a nossa rede de conselhos, fizemos que muitas daquelas questões que a gente colocou no Plano Nacional de Enfrentamento que a Frente pela Vida apresentou, independente do Ministério ter dado ou não resposta para nós, elas fossem efetivadas. E, com isso, minimizada a situação, né, do agravamento da pandemia. O problema que nós tivemos neste governo, né, principalmente pelas divergências lá no início, que a gente sempre teve com o ministro Mandetta, né, mas no que diz respeito ao enfrentamento à pandemia, nós estávamos, vamos dizer assim, alinhados no ponto de vista do isolamento, no ponto de vista dos cuidados de utilização de máscara e outras questões preventivas, em acelerar o processo de aquisição de vacinas para o país. A questão, inclusive, de montar um plano nacional de enfrentamento, isso acabou se desestruturando no meio do caminho, porque mudou o ministro. A própria questão de nós enfrentarmos algo
que o governo, presidente principalmente, e quando esse ministro assumiu, ele abraçou, que era a utilização de medicamentos sem eficácia comprovada no enfrentamento à Covid como salvação, ou seja, negar que houvesse a pandemia, que a pandemia iria se agravar, dizendo que era uma gripezinha, e que com um remédio sem comprovação, alguns remédios, né, um kit sem comprovação, resolveria o problema e as pessoas poderiam continuar sua vida normal. Isso fez com que aquelas mortes, que algumas, inclusive a gente sabe, o próprio ex-ministro Mandetta falava que a gente poderia ter em torno de 40 mil óbitos no nosso país, fazendo Então, tudo certo. Imagina, nós passamos de 225, nós estamos chegando a 230. Essas dezenas, quase centenas de mortes eram evitáveis, e elas foram ocasionadas pelo descrédito que o governo deu à pandemia. O governo trabalhou a favor do vírus e contra a sociedade brasileira. Então, nós, obviamente, se nós não tivéssemos feito tudo que a gente fez, essa situação estaria muito mais agravada. Se nós não tivéssemos um sistema único de saúde, que é o nosso SUS, enraizado no Brasil, enfrentando a pandemia, a situação estaria muito pior. Se nós não tivéssemos tido, por exemplo, recursos emergenciais, que foram colocados mais de 40 bi extras o ano passado para enfrentar a pandemia, num SUS que vinha sendo desfinanciado a partir da emenda constitucional 95, a situação estaria muito pior. Então, obviamente, que independente, né, da boa ou má vontade do Ministério para conosco, o nosso papel foi exercido. E as iniciativas que a gente tomou, elas foram efetivadas, em grande parte, pela relação que nós temos na sociedade e pelo enraizamento do controle social dentro do SUS, porque está na lei, mas além de estar na lei, nós temos uma ação efetiva. Com certeza, são várias ações, não é, Pigato? Eu acho importante você destacar isso, porque muitas vezes as pessoas não têm noção do que é o Conselho Nacional de Saúde, não conhecem as suas representações, os seus direitos, e ele é base fundamental, é uma das bases fundamentais para a estrutura do Sistema Único de Saúde, do SUS, no qual se batalha tanto. Você falou da emenda 95, que ela foi aprovada em 2017, e há dados, não é, que apontam que desde que ela começou a valer, que foi em 2018, houve uma redução aí de cerca de 20 bilhões para mais no orçamento da saúde durante esse período, por conta dessa limitação dos gastos na saúde e na educação que a emenda 95 determinou. Pigato, como que você avalia que essa emenda ela aumentou a dificuldade do Brasil em combater-se de forma enérgica e mais sustentável o combate ao vírus? É importante a gente falar sobre isso, porque se tivéssemos dependendo somente do orçamento do ano passado, nós não teríamos enfrentado a pandemia como foi enfrentado. Por isso que a gente lutou durante todo o ano para a liberação de recursos, para que esses recursos chegassem à ponta, para ver, nós desde abril, a nossa Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho, que é a COFIN, ela trabalha com a avaliação semanal do repasse de recursos. Chegou em agosto, nós tínhamos mais de 70% dos recursos que já tinham sido liberados pelo Congresso Nacional, que não tinham chegado ainda. Nós, inclusive, fizemos um manifesto, Repassa Já, ao mesmo tempo que nós solicitamos aos conselhos estaduais e municipais de saúde que acompanhassem a execução, a boa execução desses recursos públicos, que também é papel fiscalizar, né, dos conselhos. Mas se nós não tivéssemos esse recurso extra aplicado no combate ao coronavírus, com certeza nós teríamos uma situação ainda maior de adoecimento e de mortalidade. Nós temos a questão da testagem, que mesmo assim é baixa, então nós precisávamos ter, inclusive, mais testagem, mas se não tivesse recurso, nem testagem do pouco que teve, teria, né? A própria questão da previsão de vacina, houve uma falha grandiosa do Ministério da Saúde em não prever aquilo que nós já alertávamos lá atrás. O próprio Butantan tinha ofertado, né, a gente vê documentos aí circulando hoje, o Butantan ofertando para o Ministério da Saúde, desde julho, vacinas para já começar a entregar no último trimestre de 2020, e que não foi nem respondido pelo Ministério. A própria Organização Mundial da Saúde apresentou a possibilidade do Brasil ter até 50% da sua população coberta com vacinas, né, pelo consórcio.
da Organização Mundial da Saúde. O Brasil optou por pegar o mínimo possível. Então, quer dizer, houve, por conta de todo o negacionismo, por conta dessa questão de achar que a gripezinha ia passar rápido, que isso é uma chuvinha que todo mundo um dia vai tomar, que alguns vão adoecer, mas, enfim, se alguém morrer, ninguém é coveiro. Que o seu corpo atlético pode combater. Isso, né? Então, exato. Olha só, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul um general Mioto, que foi, inclusive, comandante das forças aqui do Sul, né? do Comando Militar do Sul, que tu conhece também, que esteve há 65 anos, uma pessoa que tinha uma atividade física constante, faleceu da Covid-19. Parece que quando... Ele, inclusive, tinha colocado-se à disposição, ele esteve reunido com o governador do estado, Eduardo Leite, no qual ele ofereceu todas as estruturas disponíveis que tinha para o combate à pandemia. Ele não entrava muito nessa linha negacionista de muitos militares da ala governista, e acabou sendo uma vítima aos 65 anos da Covid-19. Então, para você ver que o quanto esse negacionismo geral aí, que acabou pegando pegou o governo, ele foi prejudicial, não é? Mas aí eu pergunto, Pigato, nesse aspecto, vocês como conselho que estão acompanhando isso de perto e que tem toda essa proximidade com o Ministério da Saúde, vocês também não se tornam um pouco omissos no momento em que não tomam atitudes mais contundentes contra isso tudo que está acontecendo? Olha, eu quero dizer para ti o seguinte, nós temos tido muita atitude. Eu acho que o que menos pode se dizer do Conselho Nacional de Saúde nesse momento é a omissão, né? Porque o ano passado, né, nós tivemos aí um levantamento, nós temos 56 recomendações, 12 resoluções, 6 moções, alertas públicos, cartas abertas, notas públicas, tudo no sentido de pressionar o governo para que ele agisse. Como eu disse anteriormente, articulando, inclusive, com outras frentes. No que diz respeito ao orçamento, já demos um exemplo aqui, né, que do tanto que foi colocado à disposição do SUS ano passado, né, foi por força de pressão nossa. A própria questão do plano de vacinação, quando nós começamos a encampar campanhas como vacina para todas e todos, quando a gente abraçou, né, a importância que teria de nós articularmos com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, para que, inclusive, fosse estipulado prazo para que o Ministério apresentasse um plano nacional de operacionalização da vacina, porque senão até hoje nós poderíamos não ter esse plano. Então, nós agimos não só direcionando documentos nossos, que inclusive estão sendo cobrados agora, na última reunião da mesa diretora, nós reunimos com o TCU para, inclusive, cobrar, né, do ponto de vista, vamos dizer assim, mais oficial junto ao Tribunal de Contas da União, de tudo aquilo que nós orientamos e que o Ministério não fez, pela irresponsabilidade do Ministério, inclusive pela penalização de quem está à frente do Ministério e não seguiu algumas orientações do Conselho. Mas nós não nos resumimos a simplesmente fazer documento e publicar. Nós articulamos, só para te ter uma ideia, nós, no ano passado, nunca na história do Conselho Nacional de Saúde, nós tivemos tanta inserção na relação, por exemplo, com a comunicação, com a mídia. Nós tivemos 960 notícias ou participações do Conselho Nacional de Saúde em termos de comunicação no ano de 2020. O reconhecimento público, inclusive, que se tem de entidades, a Fiocruz, o Butantan participou, inclusive, agora a Anvisa, de uma última live que a gente fez. Ano passado nós temos 48 reuniões virtuais, 24 atividades virtuais, lives como essa que nós estamos fazendo aqui, mas por iniciativa do Conselho, para discutir vários pontos. Esta questão, por exemplo, do orçamento, nós lançamos uma petição pública, Yara, em agosto, dizendo que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do governo, que ele ainda não tinha mandado para o Congresso, cortaria recursos para o orçamento de 2021, como de fato aconteceu, e com base nessa... qual nós ainda não temos nenhum orçamento votado até agora, né? E com base nessa... mais tensa ainda, porque vocês têm uma dificuldade de recursos, ainda não temos um orçamento aprovado, numa pandemia que se depende de mais recursos ainda, ou seja, nesse momento, vocês ainda enfrentam mais essa dificuldade, ou seja, a saúde pública brasileira, ela deve ter mais problemas ainda no decorrer desse ano, e
pelo atraso na votação do orçamento, e isso vai se refletir nos próximos meses. Com certeza, porque quando a gente fez a petição pública, nós dissemos que em 2021 nós precisamos ter um orçamento de 168,7 bi, certo? O orçamento que foi enviado para o Congresso é pouco mais de 120. Então, você imagina a diferença, né? O ano passado teve o acréscimo, que passou de 40. É como se a gente tirasse esse recurso que foi recuperado, vamos dizer assim, em tese, né, do que foi perdido com a EC 95, foi colocado na situação de emergência. O Brasil precisa continuar em situação de emergência. Não é o decreto que terminou dia 31 de dezembro que acabou com a pandemia, muito pelo contrário. Nós continuamos com a epidemia muito mais forte do que estava o ano passado, com cepas novas, com falta de oxigênio, as pessoas morrendo por falta de condições de respirar em Manaus e no Pará, em vários lugares, e já está acontecendo isso. E nós, com a LOA, que ainda não foi votada, nós continuamos pressionando, mas é importante dizer que nós já temos cerca de 600 mil assinaturas na nossa petição pública. Em 15 de dezembro do ano passado, nós tivemos no Congresso Nacional, reunido com a mesa, né, parte da mesa, vamos dizer assim, do Senado, com o ex-presidente Rodrigo Maia, numa ação O Brasil Precisa do SUS, da Frente pela Vida, onde eu estive, inclusive, presencialmente entregando, e agora estamos agendando, né, para os próximos dias, com os novos presidentes e as novas mesas diretoras, novamente uma ação junto ao Congresso Nacional, junto com muita força política, que é importante dizer, né, o CONAS, o CONASEMES, a Frente pela Vida, a campanha Abrace a Vacina, que nós lançamos agora no início do ano, junto com o Direitos Já, Fórum pela Democracia, ou seja, estamos ampliando ainda mais as nossas relações, fortalecendo com o próprio, como já falei aqui, Poder Judiciário, os órgãos de controle, né, o Congresso Nacional, para pressionar o governo a manter a situação de emergência no nosso país, a manter o piso emergencial, a garantir esse valor de 168,7 bi, a retomar o auxílio emergencial para a população brasileira que está morrendo de fome novamente, que foi, inclusive, ano passado, garantiu a própria economia, né? A própria economia, além da sobrevivência das pessoas, garantiu a própria economia. Esse auxílio emergencial ele precisa ser retomado de forma urgente, senão as pessoas vão morrer de fome. Pigato, quando você fala na questão do SUS, de todos esses recursos que estão sendo, ao longo dos anos, usurpados da saúde pública brasileira, por que, eu te pergunto, o SUS ele é tão demonizado, digamos assim, pela classe política brasileira? Por que se prejudica tanto o Sistema Único de Saúde, que é a chave para a estrutura da população brasileira? Ainda mais nessa situação tão calamitosa que vivemos, no qual mais de 11 milhões de desempregados, as pessoas perderam seus planos de saúde, sem dizer que plano de saúde hoje em dia é algo tão raro, porque ele sofre aumentos tão consideráveis que as pessoas muitas vezes não conseguem os manter. E por que mesmo assim a classe política acaba sempre preterindo o SUS na hora da definição dos recursos? Prefere colocar uma emenda parlamentar lá na ponte, muitas vezes, fazer o agrado numa outra situação para a sua base, que não seja para a área da saúde. É importante dizer que qualquer parlamentar que ataque o SUS, ou é porque nunca precisou do SUS, ou é porque tem algum interesse econômico de alguma relação de quem tem, né, enfim, o interesse de estar aproveitando o espaço de alguma fragilização do SUS para privatizar, né, o SUS. Por exemplo, o decreto 10.530 que o presidente fez agora no meio do ano passado, e que nós, pela mobilização do povo brasileiro em defesa do SUS, em menos de 24 horas, fez com que ele, né, voltasse atrás, né, e revogasse o próprio decreto que tinha previsto a privatização da atenção básica no nosso país, é porque existem interesses econômicos, né, em abocanhar fatias, né, e nós aqui no Rio Grande do Sul falamos, né, de ter interesse no filé para deixar a carne de pescoço, né, para o Estado brasileiro, né, e a gente já sofre com isso. Muitos espaços, né, do Sistema Único de Saúde hoje estão sendo ou terceirizados ou entregues para a iniciativa privada administrar,
e que muitas vezes, aí, quando há denúncias, inclusive de desvio de recursos públicos, quem acaba pagando a conta é o próprio povo brasileiro. O SUS acaba reassumindo, acaba tapando o furo, né? Como se diz. Então, nós precisamos estar cada vez mais reafirmando. Eu acho que a pandemia mostrou para o povo brasileiro a grandeza do SUS, a força do SUS. Então, aqui eu falei antes, por exemplo, do ex-ministro Mandetta. O ex-ministro Mandetta votou a favor da emenda constitucional 95, quando era deputado federal. O ex-ministro Mandetta ele fez a portaria 2979, que fragilizou o financiamento da atenção básica do Brasil no final de 2019. Mas ele, como já foi secretário municipal de saúde, como ele já foi deputado federal, inclusive da Comissão de Seguridade Social e Família do Congresso Nacional, que trata da pauta da saúde, quando a pandemia chegou, ele vestiu o colete do SUS. Saiu com uma grande aprovação, inclusive. Por quê? Porque a gente vê agora, não é, os idosos sendo vacinados ainda numa quantidade muito pequena no Brasil todo, mas é uma alegria tão grande de ver eles sendo vacinados, e é saúde pública isso, ninguém está pagando, quer dizer, todos nós pagamos com os nossos impostos, mas é SUS. As pessoas precisam aprender que isso é sistema único de saúde, que se hoje nós temos uma febre amarela erradicada, o sarampo está começando a dar sinais de voltar mais uma vez, mas a paralisia infantil, que não existe mais no Brasil, não é há muito tempo, isso tudo são por vacinas, isso tudo é pelo trabalho do Sistema Único de Saúde, e que também nunca ninguém questionou de onde que vem a vacina, se ela está aprovada ou não está, todo mundo muito feliz lá dando o bracinho, não é? E parece que as pessoas esquecem disso, entram muitas vezes num negacionismo maluco e acabam esquecendo da importância real da ciência, do SUS como um todo, não é? Para onde que vai o nosso dinheiro de impostos, não é? Exatamente, por isso que eu digo que a importância do Sistema Único de Saúde para a vida das pessoas, as pessoas pedem assim, resume o que é o SUS. Eu digo, o SUS, ele é o ar que a gente respira, porque qualquer influência que tiver, né, isso vai ter consequência na nossa saúde. Eu participei de uma audiência pública no passado sobre as consequências da queimada no Pantanal para a saúde pública. Então, o SUS está no ar que a gente respira, está no alimento que a gente come, porque qualquer restaurante, ou lancheria, né, até o mais rico que vai no restaurante mais caro, né, até a pessoa que vai no boliche da esquina, o alimento que está ali para estar disponível, ele tem que ter uma fiscalização para poder ser consumido, né, para que não afete a nossa saúde de forma negativa e para que a gente tenha, né, uma saúde de qualidade. E também está na água que a gente bebe, né, porque se não tiver lá o controle, né, da água, também a gente pode se prejudicar. Então, o SUS está no ar que a gente respira, no alimento que a gente come, na água que a gente bebe. O SUS está em tudo. E essa valorização que as pessoas hoje estão dando para o SUS é muito importante. E por isso que a gente precisa cada vez mais fortalecer. Quero tocar aqui num assunto que tu falou, que é o negacionismo. O presidente da República é o principal líder da campanha antivacina. Ontem, na live dele, promovida por ele, com o diretor-presidente da Anvisa, né? Quando o diretor-presidente da Anvisa disse que vai se vacinar, o presidente disse, eu vou lá, é capaz até de eu aplicar a vacina em ti. Não, então vamos fazer o seguinte, tu aplica em mim, eu aplico em ti. Não, pois é, não é... Ele não incentiva. Ele não incentiva. E aí, toda uma leva de população que segue essa doutrina que hoje está estabelecida, essa ideologia de ultradireitista, pregada pelo presidente da República e negacionista, junto com uma base de sustentação dele do Congresso, acaba levando isso a sério. Então, nós temos uma grande possibilidade de pessoas que não querem se vacinar, há pesquisas que mostram isso, porque elas nem sabem explicá-las, simplesmente têm medo da vacina. Agora, eu entro numa outra questão. Havia uma batalha por conta de uma vacina que eles diziam que era a vacina chinesa e não se queria. Só que agora o governo está mudando o discurso em torno da Sputnik V, porque nós tivemos uma mudança de direcionamento na política externa brasileira com a saída de Donald Trump nos Estados Unidos, no qual houve uma aproximação
do presidente da Rússia, Vladimir Putin. E agora a vacina da Rússia virou a grande queridinha dos olhos do governo Bolsonaro. Inclusive, ontem, o Senado aprovou, o Congresso aprovou, finalizou a aprovação de uma medida provisória que ela determina um prazo de 5 dias para que a Anvisa faça a autorização emergencial para o uso das vacinas, incluindo a Sputnik V, no qual a Anvisa teve uma reunião hoje à tarde com os diretores dos representantes da venda da Sputnik V. Pigato, quando você fala que uma vacina não vale, mas a outra vale, e nós não temos a comprovação total disso, que é ultrapassar limites de testes muitas vezes, essa ideologia, essa situação, o mal que isso causa à saúde da população brasileira, na tua análise, e a que ponto nós chegamos em relação a isso? Primeiro, é importante dizer que o governo atrapalhou, desde o início, o combate à pandemia, inclusive no que diz respeito à vacina. Nós já poderíamos estar, ainda em 2020, vacinando a população brasileira com grandes quantidades de vacina disponível, né? E com várias vacinas. Nós, do Conselho Nacional de Saúde, se, né, as pessoas que estão nos acompanhando forem lá e olharem, né, os instrumentos que a gente aprovou no Conselho, nós sempre defendemos todas as vacinas que tiverem comprovação científica. Nós temos, inclusive, a CONEP, que é a nossa Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né, que tem várias autorizações de estudos, né, para que a gente pudesse estar enfrentando essa pandemia. Então, é importante também destacar isso. A CONEP faz parte do Conselho Nacional de Saúde e nós defendemos que pudesse ter o máximo possível de alternativas para que o mais rápido possível a população tivesse acesso, que a gente garanta imunidade, né? A imunicidade, como chama-se, né? Com 70% da população vacinada, para que a gente possa realmente dizer, agora estamos minimamente protegidos. Então, isso inclui todas, a Coronavac, a Sputnik, a AstraZeneca, exatamente. Todas as vacinas que ainda nem chegaram, vocês defendem. Exatamente. Nós nunca fizemos diferenciação de que tem que ter essa ou tem que ter aquela. Todas as que tiverem aprovação, né, pela Anvisa e que tiverem disponível para ser utilizada, que tiver a possibilidade de grandes quantidades chegarem à população brasileira o mais rápido possível, é isso que nós defendemos. Então, obviamente, que a gente respeita e defende a Anvisa. Aliás, como eu falei, a Anvisa participou semana passada numa live nossa, né, no âmbito, inclusive, do Fórum Social Mundial, juntamente com o Instituto Butantan, com a representação do CONASEMES, que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, junto com a representação do segmento usuários e usuárias, né, com representação de profissionais em saúde, inclusive, né, uma indígena que estava participando. Fizemos uma ótima de uma atividade e reafirmamos esse posicionamento. Óbvio que o Congresso Nacional tem o seu papel, mas acredito que a gente não pode fazer jamais dessa questão da vacina, ou seja o que for, no que diz respeito ao enfrentamento à pandemia, alvo de disputa política, como está acontecendo, por exemplo, entre o governador de São Paulo e o presidente. Né? Pois é, então, isso já acontece desde o início, porque se nós não tivéssemos a Coronavac inicialmente, nós não teríamos Fiocruz, não teríamos outras vacinas, talvez chegando agora. Tudo aconteceu porque nós tivemos uma aceleração por parte do governador de São Paulo, João Dória, que resolveu ir para a linha de frente e fazer, porque se não tivesse feito, talvez o governo federal ainda tivesse até agora brigando com isso. De qualquer forma, houve uma politização da vacina. E só quem perde somos nós, população. Viu, Yara? Mas eu acho que é importante também lembrar aqui que vários estados da federação tiveram iniciativas. A própria questão da Sputnik, né? Se tu pegar o Nordeste, o consórcio Nordeste, o governo da Bahia, inclusive agora, que já tinha lá 50 milhões de doses garantidas, né? Está disponibilizando para o governo federal. O problema é que o governador se aproveitou, o governador de São Paulo, com a ideia fixa do presidente da República em disputar com ele. Quem chamou o governador de São Paulo para fazer a disputa política foi o próprio presidente da República, quando ele não tratou, por exemplo, autorizando o Ministério da Saúde
a contratar as vacinas do Butantan. Porque a Fiocruz, que é um órgão, inclusive, do Ministério da Saúde, continuou tratando, né, também com a China. Então, a questão não era a origem da vacina. O problema não é a origem da vacina. O problema é a politização, a partidarização que houve por conta do presidente e do governador. E assim como nós, por exemplo, pressionamos junto ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal, que deu prazo para que o governo apresentasse um plano nacional de operacionalização da vacina, e isso acabou acontecendo dia 17 de dezembro. Se não tivesse tido esse prazo estabelecido pelo Supremo, como eu já falei, podia ser que até hoje nós não tivesse plano. Então, a pressão da sociedade, a pressão dos diversos setores da sociedade é fundamental, mas não dá para atropelar. Não dá para um líder de governo, por exemplo, né, como foi falado pelo, inclusive, ex-ministro da Saúde, o Ricardo Barros, né, dizer que vamos enquadrar a Anvisa. Nós somos contra esse tipo de posicionamento. É óbvio que, quando o Congresso... O seu posicionamento é de que o líder do Congresso está atropelando a maior entidade, a maior autoridade brasileira que é responsável pela liberação das vacinas, a Anvisa. Essa fala foi uma fala completamente desrespeitosa. Né? A Anvisa, que tem lá, enfim, um quadro técnico especializado de pessoas responsáveis, competentes, que tem a sua tarefa de analisar. Acho que, inclusive, é importante levar em consideração, né, o posicionamento dos profissionais da Anvisa, e que, obviamente, se tem o respaldo da direção da Anvisa, melhor ainda, sobre essa questão de prazos para avaliar. Eu acho que não pode que, assim, nós precisaríamos já estar vacinando, precisaríamos ter o máximo possível de vacinas, precisaríamos ter uma grande quantidade, precisaríamos já ter uma campanha de vacinação ampla em nosso país há muito tempo, mas não pode agora atropelar, né, por conta de uma situação ou outra, por algum interesse extra. Nós não podemos deixar... interesse extra, na sua opinião? Eu acho que está havendo uma pressão, eu acho que está havendo uma pressão. O Brasil tem que comprar, é muito dinheiro envolvido nisso tudo. E tem questões políticas, como a gente já colocou. Mas na tua análise, que são essas questões que estão sendo colocadas em jogo no que diz respeito à aprovação imediata da medida provisória, ao anúncio da compra já aí de 10 milhões de doses da Sputnik, que ainda não foi aprovada pela Anvisa, e essa porta de tempo na Anvisa a partir de agora? Não, eu quero deixar aqui muito explícito o nosso posicionamento. De novo, vacinas, a maior quantidade de opções possível, dentro dos critérios técnicos, científicos, de pesquisa e estudos que comprovem a sua eficácia. É importante a ação do Congresso Nacional, então é importante deixar isso aqui explícito. O único questionamento que eu acho que a gente precisa se debruçar é quanto a essa questão do prazo. Né? Por que só 5 dias? Então, acho que esse que é o questionamento pontual que está acontecendo, porque a própria Anvisa, por critérios técnicos, e acho que é importante também destacar aqui, colocou algumas mudanças no protocolo. Colocou mudanças no protocolo, inclusive para aprovar o uso emergencial, né, das vacinas do Butantan e da Fiocruz. E foram mudanças... Porque eu não sei se as pessoas que nos acompanham estão lembradas. Né? Chegou um determinado ponto, no final do ano passado, que a própria Fiocruz e o Butantan disseram, bom, se é para pedir o uso emergencial e nós vamos ter um tempo maior ainda e cláusulas mais difíceis ainda de transpor do que pedir, né, o uso definitivo, nós vamos optar pelo uso definitivo. E aí, o que a Anvisa fez? A Anvisa foi lá e revisou. Tanto que houve o pedido para o emergencial, foi aprovado o uso emergencial e ainda bem, né, que a gente está vacinando já a população brasileira. Então, essa mudança que houve agora de não exigir testes, né, da fase 3, é uma decisão técnica da Anvisa. Então, também é importante levar em consideração isso. O único questionamento que está sendo feito agora, pelo que eu entendi, e a gente concorda com esse questionamento, é essa questão de dar um prazo de 5 dias, como se fala aqui também no Sul, né? Botar a faca no pescoço para que seja em 5 dias. Bom, quem tem que dizer se é 5 dias, se é 10 dias, se é 15 dias ou se é um mês, é a equipe técnica da Anvisa. Então, neste ponto, nós estamos aí solidários
né, aos trabalhadores e às trabalhadoras, pesquisadores da Anvisa, e nós somamos nesse esforço, assim como nós também concordamos com o Congresso Nacional de que tem que ajudar a destravar aquilo que o próprio governo travou lá atrás. Então, nós somos aliados, né, seja da Anvisa, seja do Congresso, mas isso não impede que a gente tenha questionamentos pontuais a uma ação ou outra, né, quando a gente avalia que não está de acordo com aquilo que é o nosso posicionamento. E eu quero dizer aqui, muito importante dizer, estou aqui com uma camisa, não sei se está aparecendo, né, da nossa Conferência Nacional de Saúde, a nossa 16ª, que foi feita em 2019, 8ª mais 8, onde a gente reafirma os princípios do SUS e as várias definições que a gente toma elas a partir de um debate amplo no interior do Conselho, com o nosso Comitê de Acompanhamento à Covid, que nós criamos em abril, com as comissões intersetoriais de saúde do nosso Conselho, que são 18, com nossas 3 câmaras técnicas, com nossos 3 grupos de trabalho e ouvindo também os conselhos estaduais, os conselhos municipais de saúde, que nós permanentemente nos reunimos, mesmo que virtualmente, né? Porque é importante a gente dizer assim, não sai da cabeça do presidente, não sai da cabeça de quem está na mesa diretora. São todas posições construídas ad referendo do pleno, porque nós estamos nesse momento nessa aí, né, de fazer reuniões virtuais, mas todas as nossas posições foram aprovadas ad referendo depois, o pleno foi lá e aprovou, porque elas são construídas com um amplo diálogo no interior do Conselho. Com certeza. Pigato, você estava falando com relação a que vocês são favoráveis a todas as vacinas, desde que elas venham para a população. Em alguma dessas que hoje já existem no Brasil, vocês foram consultados como Conselho Deliberativo, que são, o Ministério da Saúde, em algum momento, consultou-os sobre a colocação dessas vacinas e como que elas seriam colocadas para a população brasileira? Justamente como eu falei antes, né? Quando a gente faz uma recomendação dizendo, né, que o Ministério da Saúde, que a Anvisa, enfim, tem que levar em consideração todas as alternativas possíveis, né, e que tenham comprovação de eficácia e de segurança para a população brasileira, né, eu acho que está sendo atendido, né? Então é importante dizer isso aqui. Então nós nunca nos referimos, né, a especificamente esta ou aquela. Sempre nos referimos, né, da forma de que precisamos ter o máximo possível de alternativas em maior quantidade, que num tempo, obviamente, garantindo a eficácia e garantindo a segurança para a população brasileira, nós tenhamos, o que nós defendemos é que a gente, ainda no ano de 2021, tenha toda a população brasileira, aquelas, obviamente, que estão, né, na possibilidade de ser vacinada, então a gente sabe, menores de 18 anos, gestantes, enfim, estão fora, né, do público que podem ser vacinados, mas que a gente tenha todas as pessoas que têm a possibilidade de ser vacinada, que tenham o direito garantido constitucionalmente que está lá, pelo SUS, de vacinação durante todo o ano de 2021. Nós não admitimos que a gente entre o ano de 2022 sem ter toda a população brasileira com o direito garantido à vacinação. Mas me parece uma meta bastante audaciosa quando a gente leva em consideração os índices de vacinação nesses 15 primeiros dias de aplicação, porque, embora ela esteja na faixa etária mais avançada ainda de idade, ainda é um ritmo muito pequeno, perto de toda a população brasileira que tem aí possibilidade de ser vacinada. Então, parece bastante audacioso da parte de vocês considerar que em 2021 ainda toda essa população estaria vacinada nesse período, não é? Que é o seguinte, como eu já falei antes, se todas as ações tivessem sido feitas, nós já estaríamos vacinando há muito tempo, com outras alternativas de vacina sendo, né, colocadas à disposição da população e com uma grande quantidade que não estaríamos, inclusive, nesse problema que nós temos hoje, de, dentro dos grupos prioritários, hierarquizar quem vai ser vacinado primeiro, que é um outro problema que está sendo causado, do nosso ponto de vista, intencionalmente, pelo próprio governo, né, para criar crise no Sistema Único de Saúde. Tá? Porque no momento que a gente tem
No momento que a gente tem um público-alvo, vamos dizer assim, né, de 15 milhões de pessoas no grupo prioritário, nós teríamos já ter 30 milhões de doses para começar, para garantir que este grupo já tivesse todo mundo sendo vacinado, né, no mesmo período. Isso não aconteceu. Agora, obviamente, que nós precisávamos iniciar. No momento que a gente inicia, a própria pressão aumenta. E a mudança de opinião de algumas pessoas que estão, inclusive dentro do Ministério da Saúde, não sei se as pessoas que estão nos acompanhando viram o pronunciamento do ministro agora à tarde, na Fiocruz, né, do lançamento do edital, né, para a construção, enfim, do complexo industrial, né, lá de Santa Cruz, que foi lançado hoje, foi apresentado hoje esse edital, que também saiu por conta da pressão, da necessidade de nós termos, né, autonomia em nosso país, né, porque há anos não se investia, como se investiu no passado, alguns anos se parou de investir, e agora essa decisão de voltar a investir, a gente vê mudança no discurso. Mudança no discurso. E a pressão para ver uma mudança de discurso? Precisava chegar tanto? E, infelizmente, né, a gente perder centenas de milhares de vidas, milhões de pessoas adoecendo, que vão ficar com sequelas, que estão ficando com sequelas, né, da Covid-19, com esse problema do desfinanciamento do SUS que a gente falou antes, de termos no ano passado mais de 1 bilhão de procedimentos não terem sido efetivados no nosso Sistema Único de Saúde. Então, quer dizer, esse negacionismo, né, essa falta, né, de respeito, essa irresponsabilidade criminosa, né, do governo federal, do presidente e de seus seguidores, né, que causaram esses adoecimentos, que causaram a maioria dessas mortes, né, termos chegado neste ponto para haver alguma mudança de discurso. Mas a pressão da sociedade ela aumentou muito. Ela aumentou muito. Né? E essa pressão ela ajuda a fazer com que a gente chegue naquilo que é essa meta ousada que tu falou, para que os grupos prioritários, até o meio do ano, né, ou até a saída do inverno, já estejam vacinados. Esta é a meta que a gente tem, não é do Conselho, é de várias organizações, da Frente pela Vida, né, do movimento aí que a gente aderiu, que é o Abrace a Vacina, tantas outras iniciativas das frentes populares que existem no Brasil, que estão aí também numa campanha de vacina para todas e todos, já, vacinação já, vacina sim, ou seja, várias iniciativas que a sociedade está tendo, que estão pressionando, né, para que o Brasil tenha vacinas, né, em grande quantidade e em alternativas aí múltiplas, para que a gente atinja essas metas ousadas, mas não impossíveis. Por quê? Porque nós temos um Plano Nacional de Imunizações que já mostrou que dá certo. Nós já tivemos vacinação, né, pelo menos assim, é só pegar aí H1N1, outras vacinações, que a gente vacinou 90 milhões de pessoas em 3 meses. Ou seja, saber nós temos fazer 38 mil pontos, olha só. Para a atividade da situação, fazer com que, de fato, as vacinas existam, que elas cheguem até a população e que essa população, então, possa ser vacinada. Você falou em várias atuações de vocês aí, Pigato, e falou que houve um crime por parte do governo nessa demora para agilizar esse plano de vacinação, que sofre uma série de turbulências até agora, embora já haja vacinação na faixa etária mais avançada. O Conselho pretende tomar algum tipo de providências em relação a isso, talvez ingressar contra o governo em esferas jurídicas, cobrando atuações mais concretas nesses próximos meses? Olha só, o Conselho Nacional de Saúde, todos os nossos posicionamentos têm sido muito contundentes, né? Nós já escrevemos, já aprovamos vários documentos que mostram qual é o nosso posicionamento em relação a esta irresponsabilidade criminosa, que é assim que a gente tem referido, a um governo genocida, né, nesta pandemia. Mas o Conselho Nacional de Saúde ele é um órgão colegiado no âmbito, como tu mesmo apresentou aqui no início, no âmbito do Ministério da Saúde, sem personalidade jurídica. Nós não temos um CNPJ, certo?
Então, por exemplo, as ações diretas de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 95, que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal, nós fomos chamados, fomos provocados a nos posicionarmos e somos hoje amicus curiae dessas ações diretas de inconstitucionalidade relativas à Emenda Constitucional 95. Certo? Então, nós não temos personalidade jurídica para ingressar, né? Mas nós temos relações com a Defensoria Pública da União, com o Ministério Público, né? com a própria departamento, agora não recordo direito o nome, dos direitos humanos dentro do Ministério Público Federal, né? que a gente já tem relações estabelecidas, com o Tribunal de Contas da União, como eu fiz referência aqui, né? Nós temos encontros permanentes com o Tribunal de Contas da União, tivemos a reunião da mesa diretora agora no final do mês, né? Semana passada, né? Mais um momento com o Tribunal de Contas da União, com a Controladoria Geral da União, né? Com o Congresso Nacional, com o Supremo Tribunal Federal, ou seja, a nossa atuação ela se dá de forma horizontal com vários órgãos, mas, obviamente, como nós não temos personalidade jurídica, né, nós não temos como ingressar, vamos assim, juridicamente contra o governo. Mas todos os nossos posicionamentos, eles têm servido, inclusive, como embasamento para várias ações. Para várias ações. Então, esse é importante a gente destacar, né, que são públicas as nossas posições, né, em que pese aí, né, discordâncias de algumas entidades, de algumas instituições, né, como o próprio Ministério da Saúde, que faz parte do Conselho, né, que eles, obviamente, não concordam, né, mas aí tem o direito de não concordar, mas são minoria. Né? Então, todas as nossas posições são contundentes. Com certeza. Na sua análise, como presidente do Conselho Nacional de Saúde, o atual governo federal, ele faz mal à saúde do brasileiro? Faz muito mal à saúde. O governo federal, capitaneado, né? Chega a ser uma cacofonia, né? Capitaneado, né, pelo capitão presidente da República, né, tem ocasionado muito mal à saúde, tem ocasionado adoecimento e mortes em nosso país. Complicado. Não faz nenhum bem à saúde. Falta não só ações mais efetivas, como falta humanidade. Não existe humanidade nenhuma no presidente da República quando ele trata do jeito que ele tem tratado uma pandemia que há mais de um século não nos afetava, né? E que, diferente de outros países, que inclusive de linhas ideológicas semelhantes à dele, quando se deram conta do que se tratava essa pandemia, mudaram de opinião. E ele, até hoje, insiste, né, em seguir sendo o maior aliado do novo coronavírus. No qual todos nós acabamos perdendo, né? Pigato, nós estamos chegando já quase ao final dessa nossa live, da nossa transmissão, que agora é de tarde, puxa, estamos invadindo aí quase uma hora de transmissão da nossa conversa, então, com o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato. Antes de nós encerrarmos, Pigato, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença e deixar a palavra aberta aí com você nesse finalzinho para você dar a sua palavra. Principalmente, eu acho que nesse momento é algo de tentar transmitir para a população a necessidade de ela se vacinar, estando disponível a vacina, não é já na sua faixa etária, e que vocês estarão trabalhando, ao que você falou aqui, para que haja vacina para todo mundo, independentemente de qual a vacina seja, desde que ela esteja disponível para a população, não é? Acho que esse é o grande recado, não é, nessa situação toda. Com certeza, a gente precisa estar sensibilizando as pessoas, né, da importância da vacinação, da importância de não furar a fila, de esperar a sua vez de vacinar, mas, ao mesmo tempo, de pressionar de todas as formas possíveis, eu diria até impossíveis, né, as autoridades para que esta vacinação ocorra em maior brevidade possível,
para a maior quantidade de pessoas, para que a gente se sinta protegido, para que a gente continue se cuidando, cuidando uns dos outros, cuidando umas das outras, né? Abraçar a vacina é muito importante. Quem ama vacina não precisa se preocupar que ninguém vai virar jacaré. Acho que é importante a gente sempre lembrar disso. Tu falou aí, Yara, da paralisia infantil, do sarampo, de várias outras doenças que foram erradicadas em nosso país e que algumas delas, inclusive, estão ameaçando voltar porque as pessoas passaram a acreditar em fake news, em mentiras, e a gente não pode acreditar em fake news e mentiras. Nós temos que acreditar na ciência, acreditar nas pesquisas, acreditar nos trabalhadores e nas trabalhadoras que estão na linha de frente, termos solidariedade com aquelas pessoas que estão cuidando das vidas, que às vezes são atingidas por irresponsabilidades. Então, nós precisamos nos abraçar, mesmo que à distância, por isso que a gente sempre deseja um abraços, que é abraçar o SUS e abraçarmos uns aos outros, umas às outras, mesmo que de longe, para que a gente possa vencer esta pandemia, e poder aí, logo na frente, estarmos pessoalmente nos abraçando, voltarmos a fazer as aglomerações que a gente tanto gosta. O povo brasileiro é um povo quente, que é o abraço, que o carinho faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, e que a gente precisa fazer com que tudo que tem que ser feito por conta dos cuidados e da vacina seja o mais rápido possível, para que também o mais rápido possível a gente volte a se acarinhar, e, enfim, a podermos nos abraçar. Então, eu queria agradecer muito, em nome do Conselho Nacional de Saúde, a Isto É, a ti, Yara, que a gente se reencontrou aí depois de muito tempo, a oportunidade de poder a gente estar participando desse momento aqui contigo, com todas as pessoas que estão nos acompanhando, e sigamos em frente, em defesa da vida, em defesa da democracia no nosso país, direito das pessoas poderem ter a liberdade, desde que essa liberdade não seja uma liberdade que agrida os outros, ou que as pessoas muitas vezes confundem, que dilacerar o ódio é direito à liberdade. Isso não é. Quando a gente acaba invadindo e agredindo e causando morte e adoecimento, isso não é liberdade, E a gente também continuar defendendo o nosso Sistema Único de Saúde. Forte abraços, cuidem-se, Fiquem com Deus, que a gente possa ir logo, logo poder estar junto aí, se abraçando pessoalmente. É isso aí, então, gente. Estamos chegando, então, ao fim dessa nossa live na tarde dessa sexta-feira, que conversei agora, nesses últimos minutos, aí com o Fernando Pigatto, presidente do Conselho Nacional de Saúde. E, em nome da Isto É, eu gostaria de agradecer a participação de Fernando Pigatto, de todos vocês que estiveram aqui conosco nos nossos canais da revista Isto É, nos seus escritórios, em casa, onde quer que vocês estejam. Muito obrigada a todos, deixando aí essa expectativa para que a gente possa ir todo mundo em breve, quem sabe aí se abraçar, vocês que estão com saudade de todo mundo, tenham todos uma boa semana aí, no final de semana, e nos encontramos na próxima sexta-feira. Mais uma vez, obrigada, Pigatto, obrigada a todos. Valeu.